Fique em casa. Coloque a máscara. Use álcool em gel. Lave as mãos. Não abrace. Não beije. Não se aproxime demais. Calma, respira. Hoje é sexta. E a boa notícia é que não significa que a semana está terminando, mas que está recomeçando. Que bom saber que você escolheu estar aqui. Esperamos que suas baterias sejam recarregadas. Fique à vontade. Aqui você pode rir, chorar, cantar, orar, dançar. A casa é nossa. Pai, gente. Tudo bem? Pai, gente. Que isso? Com máscara, verdade. Gente, que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão aqui. Existe alguém entre nós que veio pela primeira vez? Nossa, nós temos muitas pessoas até. Gente, sejam bem-vindos, se sintam abraçados. Nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 10h30, então fiquem à vontade para sempre estarem com a gente. Que bom que vocês vieram. Gente, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Você não precisa abrir, eu vou contar para você. Ela está em João 6, no versículo 60, onde a palavra diz, você já deve ter ouvido, que Jesus olha para os discípulos e fala, vocês também não querem ir? Vocês também não querem me abandonar? E então Pedro olha para Jesus e fala, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida. E eu quero declarar sobre o meu e sobre o seu coração que essa seja a nossa única resposta. Que a gente prefira perder tudo do que ficar sem a presença de Jesus. Que a gente prefira perder os movimentos. Que a gente prefira parar de andar do que ficar sem a presença de Deus. E eu já conversei com um cara que de cadeira de rodas ele falou, ainda bem que eu tô nessa cadeira de rodas, porque eu não teria tido um encontro com Deus, e hoje eu sou grato por isso. Alguém que entendeu que não importa o estado que eu estou aqui, se eu estou vivendo propósitos de Deus, se eu estou no centro da vontade de Deus, e se eu estou com a presença de Deus. Nós não podemos nos preocupar com uma reunião com poucas pessoas. Nós não temos que ter medo de reuniões pequenas. Nós temos que ter medo de uma reunião para Deus sem Deus. Do que a gente possa declarar essa verdade sobre as nossas vidas. Que não importa se estivermos passando por dificuldades, por tempestades, não existe outra opção a não ser Jesus. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Enquanto nós tivermos outros escapes, outras possibilidades, qualquer oportunidade nós vamos trocar Jesus. Para você entender o contexto desse versículo que nós falamos no início, de para quem iremos nós. Para resumir, a multidão procurou Jesus e Jesus falou, eu sei que vocês não estão me procurando porque vocês entenderam a multiplicação. Ele tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação de pães. E ele fala, eu sei que vocês não me procuraram porque entenderam os milagres, mas porque vocês comeram o pão e estão satisfeitos. Então Jesus começa a falar, eu sou o pão da vida. Se Moisés fez sim o maná cair do céu, eu sou o pão da vida. Quem comeu o maná morreu, mas quem come de mim não morre. E ele começa a falar, quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem como entrar na vida eterna. Então os discípulos ficam escandalizados. Aquelas pessoas que seguiam Jesus pensaram, como são duras essas palavras. E Jesus vai falar, não tentem entender com o Espírito, não tentem entender com a carne aquilo que é espiritual, porque ele vai dizer, a carne não produz nada que se aproveite. O Espírito da vida, e a palavra que eu dou para vocês é Espírito e vida. E eles pensaram, nossa, isso é duro demais. E várias pessoas, vários seguidores de Jesus começaram a abandonar ele. O que eu quero dizer com isso? E aí Jesus olha para os discípulos e pensaram, vocês também não vão?
E o que eu gostaria de declarar sobre o meu e o seu coração é que não importa a dificuldade, a circunstância, nós vamos declarar que Jesus é a nossa única opção. E quando você estiver bem também, quando você tiver motivos para comemorar, quando você conseguir o emprego que você tanto procura, que Jesus seja a sua única opção. Amém, gente? Nós podemos declarar isso, nós vamos orar e nós vamos ouvir o louvor. Mas a gente precisa fazer isso com uma consciência de que toda vez que nós declaramos que Ele é santo, que Ele é poderoso, ou que Ele é majestoso, santo, Ele não se torna mais santo, mais glorificado porque nós falamos. É a nossa consciência de quem Ele é que precisa aumentar. Se hoje Jesus está falando, olha, jovem sede, tem muita gente me abandonando, vocês vão me abandonar também? Tem muita igreja fazendo culto para mim sem que eu esteja lá. Vocês vão fazer isso também? Tem muita gente nesse tempo de crise esquecendo quem eu sou. Vocês vão esquecer quem eu sou também? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se do início ao final da Bíblia Ele não falhou com ninguém, por que nós deixamos a preocupação e a ansiedade tomar conta do nosso coração? Que nós possamos declarar essa noite em todas as canções que Ele é a única opção da nossa vida. E que o louvor venha preparar o nosso coração para que sejamos uma terra fértil, para toda palavra lançada ela cresça, crie raiz e frutifique. Amém, gente? Vocês podem ficar de pé para a gente orar? Gente, vocês estão animados, vocês estão no melhor lugar do mundo. Nem a chuva para vocês. E que chuva! Vamos orar, gente. Paizinho, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por essa noite. Obrigada por estar aqui. Nós agradecemos por ter nos trazido aqui, Jesus. Sabemos que pessoas amariam estar aqui, mas por conta da chuva, carona, Senhor, às vezes não consegue, às vezes não tem nem condição de pagar um Uber, Senhor, mas você, de alguma forma, nos trouxe aqui. Talvez alguém veio e nem sabe como vai voltar, mas você nos trouxe aqui. Jesus, nós te agradecemos. E nós queremos declarar, Senhor, do início ao final desse culto, do início ao final das nossas vidas, que Tu és a nossa única opção. Nos melhores e piores momentos, Senhor, você é a nossa única opção. E nós não temos medo, Senhor. Nós não temos medo do que as pessoas vão pensar, nós não temos medo do que as pessoas vão dizer. Nós temos medo de estar vivendo sem a Sua presença. Senhor, nos coloca no centro da Sua vontade. Alinhe o nosso coração com a Sua perfeita vontade. Nos ajude a entender os louvores, Senhor. Nos ajude a aumentar a nossa mentalidade, a nosso entendimento, Senhor Jesus, de quem Você é, imutável e perfeito. Senhor, seja glorificado em tudo nessa reunião. Você é o centro aqui. Se não tiver você, não tem jovem sede. Se não tiver você, isso não acontece. Nós te amamos, Jesus. Amém. Onde tudo é bom e uma nascente.
Feche seus olhos comigo. Talvez você chegou com o coração aflito, cheio de coisas na cabeça, pelo que passou durante a semana. Mas aqui é a casa do seu Pai, é aqui onde você descansa, aqui onde você coloca as suas preocupações nele, todas as suas ansiedades nele. É Ele quem batalha por nós. E por muitas vezes a gente quer fazer da nossa maneira, mas a gente se frustra porque não dá certo. A gente tem que viver na dependência de Deus. Então feche os seus olhos. E se até agora tudo que você cantou não fez sentido para você, cara, simplesmente coloque o que você tem no coração para fora. Fale para Deus o que você pensa, o que você está sentindo. Ele sabe, mas Ele quer que você fale. Não deixe de abrir sua boca, não deixe de levantar suas mãos. Eu sei que às vezes a música não é conhecida, mas cara, o que está dentro do seu coração você sabe falar. Então deixa isso fluir. Deus sabe, mas deixa isso fluir. Coloque para fora. Presença dos que são contra mim.
nós já vamos ouvir a palavra. Eu só queria falar algo que eu não falei no início. Nós acabamos, para você entender, que nós acabamos de sair do mês onde trabalhamos o tema princípio de honra, princípio da honra. E agora nós estamos entrando no mês de junho com o tema imparáveis. Então hoje será a nossa primeira palavra para você e para quem vem pela primeira vez. Nós vamos caminhar nesse tema imparáveis durante todo o mês e a última sexta-feira nós vamos fazer um PGzão aqui dentro onde nós conversamos sobre o tema. Então você está mais do que convidado e convocado a estar aqui com a gente. Vou chamar o pregador dessa noite, o pastor Gessé. Nós vamos orar pela vida dele. E vamos orar, gente. Você está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Vamos orar? Você está feliz por poder ouvir a palavra do Senhor? Amém? Vamos orar, gente? Você consegue estender a mão para cá? Jesus, obrigada, Senhor, pela vida do Gessé. Nós te agradecemos por essa noite. Nós agradecemos, Senhor Jesus, porque nós sabemos que você tem algo a falar ao nosso coração. Pai, usa o teu filho mais uma vez como um instrumento em tuas mãos. Que ele não seja, Senhor Jesus, um impedimento, mas um canal para transmitir aquilo que você quer fazer e falar aqui com a gente. Senhor, obrigada por essa noite. Nós também pedimos pelo nosso coração. Não nos deixa ouvir a tua palavra e não ser praticantes daquilo que ouvimos. Nós queremos, Senhor Jesus, que essa palavra venha frutificar e florescer no nosso coração e venha gerar vida em pessoas que não estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite. A paz do Senhor. Por favor, pode se sentar. Como a Vicky falou, nós iniciamos hoje uma série que vai por todo o nosso mês de junho, a série Imparáveis. Algo que é importante frisar é que todos esses temas que nós estamos trabalhando, o Senhor trouxe ele aos nossos corações. Obrigado, Dedo. Ele trouxe aos nossos corações em janeiro deste ano. Perceba como Deus, em sua presciência, e como Deus é atemporal, Ele já sabia da necessidade que nós teríamos hoje, no que nós estamos vivendo hoje, escutar algumas palavras. E nós já falamos sobre o princípio da honra, como a Vicky falou. Nós falamos sobre paixão, de todo o coração. Tivemos apenas uma mensagem por conta da pandemia, nós tivemos que parar. Nós iniciamos falando sobre faça a conta, né? Você dividindo, subtraindo o reino de Deus, você compartilhando ele. E hoje nós queremos iniciar falando sobre isso, imparáveis. E eu fico muito feliz porque o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração. Gente, eu sei que já é 11 horas da noite. Eu acredito que você não esteja muito descansadinho. Provavelmente você trabalhou o dia inteiro, veio de uma aula, assim como eu também veio de uma aula online, e é complicado, a gente sabe. Mas hoje eu preciso fazer uma ministração muito bíblica. Eu tenho pouco a ministrar, eu vou deixar que o texto fale muito por si. Então eu preciso demais da sua atenção. Eu gostaria que você auxiliasse a pessoa que está do seu lado aí, cutucando ela, caso ela venha a cochilar. Amém? Posso contar com isso? Amém? Beleza, gente. Não é a principal mensagem, não é a principal passagem, mas nós vamos iniciar em Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Se tiver alguém rápido ali no Data Show e quiser ir colocando essas passagens, vai ficar bem legal também. O Data Show já está ligado. Nós vamos iniciar aí, tá? Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Presta atenção que é Jesus Cristo escolhendo os seus discípulos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor.
12 homens, Cristo escolheu, após um longo período de oração, ele escolheu 12 pessoas. Sim, pessoas de carne e osso como eu e você. Eu gostaria de falar rapidamente alguns aspectos de cada um desses 12 discípulos, começando por Pedro, que ele era natural da aldeia de Betsaida, ele era filho de pescador, consequentemente ele também era pescador, a sua educação escolar era extremamente limitada, um homem muito simples, ele foi o típico homem do campo, no caso, na questão de um pescador, uma pessoa simples, direta, e também pelas passagens bíblicas nós entendemos que era um homem extremamente impossível. Ele era casado, foi um dos primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus, ele era bem próximo de Jesus, ele fazia parte de um dos 3 discípulos que ficava sempre perto de Jesus, e ele é muito conhecido também por ter andado sobre as águas. Em segundo lugar, André era irmão de Pedro, natural de Betsaida, filho de pescador, ele presenciou o multiplicar dos 5 pães e os 2 peixes, então ele teve junto com Cristo em vários dos seus milagres. Terceiro, Tiago, que era filho de Alfeu. Existem poucas coisas para nós falarmos a respeito de Tiago, mas sabe-se que ele era filho de uma das Marias, a quais seguiam Jesus. O segundo era o Tiago, filho de Zebedeu, que também era pescador. Sua mãe se chamava Salomé. Ele era irmão mais velho de João, e ele fazia parte de uma família próspera, respeitada pela sociedade. E ele esteve em ocasiões especiais juntamente com Jesus. Quinto, João. Ele era irmão mais novo de Tiago. João e Tiago eram primos de Jesus. Perceba que havia um certo parentesco ali, porque as suas mães eram irmãs, a mãe de Jesus e a mãe de Tiago e de João. Filipe, também ele era da vila de Betsaida, presta atenção de quantas pessoas Jesus Cristo chamou dali. Ele que pediu, que queria ver a Deus, lembra? Senhor, eu quero ver a Deus, e Cristo diz, quem vê a mim, vê a Deus. Ele tinha 2 filhas. 7, Bartolomeu era amigo de Filipe. Filipe foi o cara que conduziu Bartolomeu a ser talvez um dos discípulos de Jesus. Tomé, que provavelmente ele era gêmeo. Lá na frente a gente vai ver mais uma história de Tomé. Ele era extremamente devoto a Cristo. Quando a galera chegou para matar Jesus, ele foi um dos caras que se levantou. Então nós vamos morrer com ele. Vamos nós também. Quando era para Jesus voltar para Jerusalém, e ele já tinha saído de Jerusalém porque alguns religiosos queriam matar ele, os discípulos ficaram falando para Jesus, Jesus não volta, quando era para Cristo voltar para visitar Lázaro, porque havia morrido. E ele disse, não, se for para Jesus morrer, nós vamos morrer com ele também. Então veja como esse cara era fãzaço de Jesus. Mateus, que era coletor de impostos, provavelmente era um dos apóstolos mais cultos entre os 12. Judas Tadeu, que também provavelmente era primo de Jesus. Simão, só o que se sabe é que ele fazia parte do grupo separatista dos Zelotes, eram uns caras muito doidos, que queria a qualquer momento tirar a espada e matar todo mundo e dar um golpe de Estado. E Judas Iscariotes, que ele era, provavelmente Iscariotes se refere à cidade onde ele vinha, que era de Quiriote, entendido da lei, e com Cristo, ele era o cara que cuidava da bolsa de dinheiro. Vocês lembram que eu trouxe uma mensagem há um tempo atrás a respeito de Judas, e aí eu trouxe bastante coisas importantes sobre ele. Perceba que 12 discípulos, 12 pessoas totalmente diferentes uns dos outros, pessoas que tinham recursos diferentes, tiveram um crescimento diferente uns dos outros, alguns faziam parte da mesma localidade, nível de escolaridade uns diferentes dos outros. Nós temos casos de uns que eram mais bem financeiramente do que outros. Ou seja, Jesus, ele, apesar de ser seleto na escolha dos 12 apóstolos, ele não teve nenhum problema em diversificar o máximo possível esses 12 apóstolos. Percebam também, gente, que foram 3 anos de caminhada, e durante esses 3 anos, filha, ela vai arrebentar a corda, cuidado aqui. Perceba que durante 3 anos, esses caras eles foram extremamente ministrados pela vida de Jesus Cristo. Esses caras participaram de diversos ensinamentos de Jesus.
Eles não apenas participaram das pregações mais top de Jesus Cristo, como eles com certeza escutaram ministrações que eu e você não temos acesso porque não foram escritas. João vai falar isso no final do livro dele, dizendo que não daria para escrever tudo aquilo que eles viram a respeito de Jesus Cristo. Caras extremamente marcados. Eu gostaria que você já fosse abrindo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, se já puder jogar aqui na tela, Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13. Doze discípulos, 12 homens, 12 destinos diferentes, com o mesmo propósito e o mesmo chamado. Vocês acharam? Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13, diz assim, ó, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, ponto. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Bordão é uma espécie de cajado. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés quando saíram de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se rendesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Nós temos uma segunda parte aqui. Primeira parte, nós vemos Jesus Cristo chamando 12 homens diferentes. Segunda parte, Jesus Cristo impelindo esses homens para ministrar na vida de outras pessoas, levar a riqueza do Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos e proclamar o reino de Deus. E assim, todos os 12 o fizeram e voltaram falando tudo aquilo que Cristo havia feito através dele e por eles. Fantástico! Os discípulos, eles não apenas estavam vendo Jesus Cristo operar milagres, como eles também agora eles estavam operando os mesmos milagres que outrora eles viam Jesus Cristo fazer. Fantástico! Jesus Cristo transferindo aquilo que estava nele para a vida de outro 12 apóstolos. Outro 12 homens, né? Vamos lá, versículo 7, perceba que deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Agora eles se tornaram os mediadores para a cura e a transformação de vida de outras pessoas. Os discípulos, eles não apenas ouviam a palavra de Deus através de Jesus Cristo, eles não apenas caminhavam com Cristo Jesus, como também agora eles operavam milagres, operavam maravilhas, levavam a verdade de vida eterna para a vida das outras pessoas, como eles também tinham comunhão um com os outros e ambos tinham comunhão com Cristo Jesus. E olha só, durante todos esses 3 anos, por diversas vezes, Jesus Cristo anunciava, não apenas às outras pessoas que acompanhavam ele, mas também a vida dos 12 apóstolos, que um dia haveria de morrer. Por diversas vezes, ele falava, olha, o meu corpo será entregue. Só que os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles tinham diversas expectativas. Só que eles não conseguiam entender que Cristo precisara morrer para que eles tivessem vida eterna e, consequentemente, eu e você também os tivessem. A experiência do dia a dia que eles estavam tendo com Cristo não estava sendo suficiente para trazer um processo de conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Porque a todo tempo, alguns estavam esperando, a qualquer momento, Jesus Cristo vai tirar a espada e ele vai dizer, agora eu vou vir contra vocês e eu vou acabar com tudo e eu vou trazer o reino de Deus sobre essa terra. Outros esperavam que a qualquer momento ele vai transformar pedras em ouro e nós iremos ficar ricos. Se para ele é fácil transformar se para ele consegue multiplicar pão e peixe, o que será isso para ele? Então, a todo tempo, as pessoas estavam acompanhando Jesus Cristo, esperando que elas fossem ganhar alguma coisa financeiramente, fisicamente. Praticamente, muitas pessoas, inclusive talvez os 12 apóstolos, estavam com ele apenas para receber alguma coisa. Você está entendendo? Talvez não. Você deve estar perguntando, cara, o que isso tem a ver com imparáveis? A gente já vai chegar lá. Marcos, capítulo 14. Três anos se passam, desde o início da nossa mensagem, desde os primeiros versículos que nós lemos.
3 anos se passam, ministrações de grandes verdades ao coração dos 12 discípulos e de outras pessoas. E nós chegamos quando a paralisação começa a acontecer na vida dos 12. Marcos capítulo 14, versículos 50 ao 52. Diz assim: Então todos o abandonaram e fugiram. E perceba essa próxima parte. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Já ministrei sobre isso também. Onde estão esses 12 apóstolos? Onde estão os 12 discípulos agora? Isso aqui é quando Cristo está lá no jardim do Getsemane, ou Getsemane, e Judas vem com toda a sua tropa para prender Jesus Cristo, e quando eles estão levando Jesus Cristo, simplesmente acontece o que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 12, versículo 50. Então, todos o abandonaram e fugiram. Ora, eram amigos de Jesus. Caminharam 3 anos com Jesus. Tiveram ministrações que nós, 2000 anos depois, não conseguimos ter porque isso não foi registrado. Eles viram Cristo andar sobre as águas. Eles viram Cristo curar os enfermos, expulsar os demônios, e não apenas eles viram, mas eles também foram homens que fizeram as mesmas coisas que Jesus Cristo fazia, expulsando os demônios, curando os enfermos. E quando Cristo está prestes a ser preso, ou melhor, já tinha sido preso, eles simplesmente caem fora. Não, daqui para frente eu não consigo mais, aqui eu paro. O medo de morrer parou aqueles discípulos. O amor que eles tinham a Jesus, o entendimento que eles tinham sobre Cristo Jesus, agora estava fazendo com que esses homens estivessem paralisados de medo, a ponto de homens marmanjos, homens sisudos, homens que não tinham medo do mar, homens que constantemente lidavam com outras pessoas, constantemente precisavam remar contra as ondas do mar, antes quando eram pescadores, agora, mesmo estando ao lado de Filho de Deus, eles estão com medo e paralisados e não conseguem seguir mais Jesus. Continuando em Marcos, capítulo 14, só que nós vamos para o versículo 72. Outra tragédia que está acontecendo aqui, nos últimos instantes de vida de Jesus Cristo na terra. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Cara, Pedro, ele era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Pedro, João, homens que estavam constantemente caminhando com Cristo. Homens que diziam que defenderiam Cristo. E agora, quando alguém questiona ele: ei, você não é um daqueles que estavam andando com Cristo? E ele por 3 vezes diz: eu não conheço esse homem. O medo de ser confrontado, o medo de ser comparado a Cristo fez com que esse cara dissesse: eu não conheço esse tal de Cristo. Seguindo agora para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, 6 a 11. A história começa a melhorar. Nós vimos Cristo chamando os discípulos, nós vimos os discípulos caminhando com Cristo, sendo ministrados, depois Jesus encaminhando esses caras para fazer outros milagres. De repente um acidente de percurso acontece, eles prendem Cristo, e agora esses 12 discípulos atemorizados correm. E agora, Lucas capítulo 24, versículo 6, traz uma boa notícia.
o anjo dizendo às mulheres: ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram dos sepulcros, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles, presta atenção nesse último versículo, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Uau! Como assim, cara? Não pode ser os mesmos 12 discípulos, ou melhor, agora 11, não pode ser mais os mesmos 11 discípulos de uma semana atrás ou de 4 dias atrás. Não são os mesmos discípulos que fizeram milagres. Não pode ser. Não pode ser os mesmos discípulos que viram Cristo partir o pão, ter comunhão com esses caras. Não foram os mesmos discípulos que tiveram seus pés lavados, porque não pode. Porque quando alguém chega com uma boa nova para eles, dizendo assim: ei, Cristo ressuscitou, eles não, isso é loucura. Depois que circunstâncias e alguns fatos da nossa vida começam a chegar, as boas novas de salvação não faz mais com que eu e você continuemos. É difícil caminhar, é difícil eu entender que Cristo tem um projeto para mim, quando o nível de loucura que as pessoas estão falando e que elas estão dizendo: você vai conseguir, você vai prosseguir, o seu pecado será perdoado, você será transformado, e você continua dizendo as mesmas coisas. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu penso, você não sabe o que falam sobre mim, você não sabe o que eu falo sobre as pessoas, então pare de dizer o que vai ser transformado na minha vida, porque eu não consigo acreditar na transformação, ou eu não consigo acreditar no poder que o Evangelho pode ter sobre a minha vida. Pare com essa loucura. Então, muitas vezes, você está escutando as ministrações, você vem aqui sexta após sexta, você vem em outros cultos, você está frequentando a EBD, você está sendo ministrado com verdades a respeito de Cristo no seu coração. Mas quando você sai dessa igreja, quando você chega no seu local de trabalho, quando você precisa enfrentar pessoas na faculdade, parece que em todas essas verdades que você acreditou durante tanto tempo que era verdade, elas se tornam mentira e para você é loucura. Não, isso é impossível acontecer. É impossível que a cura vai chegar para a minha família ou que a cura será realizada no meu interior. É impossível que eu serei transformado. É impossível que eu tenha um futuro melhor, porque eu não consigo acreditar naquilo que a Bíblia diz. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não consigo acreditar na totalidade do Evangelho que tem sobre a minha vida. Eu paraliso perante isso. Vamos continuar a história? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Mesmo capítulo, só vamos lá para o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mais uma vez, 2 discípulos que conheciam a Cristo, que andaram com Ele durante 3 anos, que tiveram todo o ensinamento, que tiveram tudo que Cristo poderia transferir para eles, transferido. Agora, eles estão ali, caminhando, com Cristo ao lado, com o coração ardendo, porque eles vão dizer lá no versículo 32, perguntaram ao outro: não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Poxa, eu não sinto a presença de Deus quando eu vou à igreja. Eu não sinto alguma coisa na hora que eu ministro. Não sai lágrimas dos meus olhos. Nos momentos de ministrações, eu não saio deste ambiente carregado. Parece que eu vou conseguir enfrentar a semana de uma maneira diferente. Será que Cristo não está neste lugar? A mesma coisa estava acontecendo com esses caras.
Mesmo Cristo estando ao lado deles, eles não conseguiam ver a presença de Jesus e eles continuavam andando em direção ao lugar errado. Emaús parecia a melhor solução para a vida deles. E ao invés de eles estarem voltando para contar as boas novas que Cristo havia ressuscitado, eles estavam indo em direção a Emaús. Cara, vamos fazer alguma coisa, vamos para lá. E iam conversando, até que eles chegam em Emaús. Cristo conversa com eles, parte o pão, eles veem que era Cristo Jesus. Cristo some e eles pegam, cara, nós precisamos voltar para Jerusalém. Nós estávamos indo na direção errada. E aqui eu chego num ponto alto da minha ministração. Nós precisamos entender algo a respeito do Evangelho para que nós venhamos se tornar imparáveis. O ponto alto do Evangelho não é o nascimento virginal de Cristo Jesus. O fato dele ter nascido de uma virgem, isso não é nada. É um grande milagre, é uma coisa fantástica. Mas não é o ponto alto. A questão de nós acreditarmos que Cristo veio a essa terra e que Ele operou milagres e que Ele tem poder para transformar a vida, também não é o ponto alto do Evangelho. O Evangelho nunca foi a respeito daquilo que Deus pode fazer. O Evangelho nunca foi a respeito de quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas tiveram espíritos imundos expulsados da sua vida. Não tem a ver com isso. O que paralisou os discípulos foi a falta de entendimento sobre a obra redentora na morte de Jesus. E percebam, olha só como esses caras estavam parados. João capítulo 20, e nós vamos ficar em João até o final da ministração. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, presta atenção como esses caras estavam reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus. Eles já sabiam que Cristo havia ressuscitado, mas João está dizendo que eles estavam a portas trancadas e com medo. Esse era o primeiro dia da semana. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor novamente. Jesus lhe disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, e preste atenção que Jesus Cristo está dando o checkmate da questão. Eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A falta de entendimento dos discípulos a respeito da ressurreição de Cristo fizeram com que eles se jogassem dentro de uma sala, dentro de uma casa, dentro de qualquer lugar, fechassem as portas e se reuniram. E um grande problema da nossa igreja, não igreja local, igreja como corpo, um grande problema que nós podemos ter é começar a nos reunir sem que a presença de Jesus esteja conosco. Eram 11 discípulos, 11 homens de Deus, 11 pessoas que conheciam a respeito de Cristo, que haviam feito milagres e maravilhas, eles estão reunidos. E a palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estará eu também. Porém, 11 homens estão reunidos sem a presença de Jesus. E é um perigo quando as nossas reuniões começarem a acontecer e Jesus não está presente com a gente. A falta de Cristo no meio de nós vai fazer com que nós tenhamos medo e que o medo venha paralisar a cada um de nós. E perceba que Tomé não está com eles também. Tomé está em qualquer lugar, deve estar piradão da cabeça. Imagina, cara. Esse cara disse lá atrás: ei, se forem matar Jesus, então vamos todo mundo morrer com ele. E agora Jesus acabara de morrer. E esse cara, ele está tão louco que ele disse: não quero nem andar com os 11. Eu não quero estar com vocês.
Ao longo de uma semana, os 10, no caso agora, encontram Tomé e dizem assim, ei, nós vimos a Cristo. E perceba como Tomé estava abalado. Ele disse, olha, se eu não tocar na mão desse cara, e eu não ver a ferida do lado direito, cara, eu não vou acreditar que é Jesus Cristo. Vamos continuar, João capítulo 20, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Outra vez ali aonde? Trancados de porta fechada e com medo. E Tomé com eles. Agora Tomé estava junto. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus lhe disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé. Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A primeira aparição de Jesus aos 10 ou melhor, não foi o suficiente para eles acreditarem. Ele precisou aparecer mais uma vez para que agora Tomé também acreditasse na ressurreição dele. E, gente, vamos lá para João capítulo 21. Eu disse que a gente ia ler pra caramba hoje, então vamos lá. João capítulo 21, versículo 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Gente, são os mesmos caras. Por que eu trouxe os 12 discípulos? Não estou colocando aqui Judas porque ele já está enforcado já. Para você ver como nós somos tão parecidos com esses caras. Para você ver como dia após dia nós recebemos entendimento, nós ministramos sobre a vida de outras pessoas, vez após vez a nossa fé é abalada. E a gente volta a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. É isso que esses caras fizeram. Jesus Cristo ressuscitou, provou para eles isso, deu uma ordem, disse, vão gente, receba o Espírito Santo e vão. E agora o que eles fazem? Vão pescar. E o resultado disso, não pegaram nada, porque eles estavam fora do propósito a qual Deus os chamou para eles fazerem. Preste atenção, porque se você não está se sentindo alguém que está imparável, alguém que não está progredindo, talvez você está no emprego que você sabe fazer muito bem. Disse, eu estudei para isso, eu faço isso aqui muito bem. Talvez você está num ambiente onde parece que está tudo certo, mas as coisas não vão para frente. Provavelmente é porque você voltou atrás e você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Esses caras estavam pescando, eles eram profissional disso. Eles não eram uns tapados que foram pescar em qualquer lugar, mas eles estavam lá e não pescaram nada a noite inteira. Vamos lá? João capítulo 21, versículo 15. E aí Jesus Cristo chega e diz, lance do outro lado, e teve aquele negócio todo, eles vieram, papapá. Quando Jesus Cristo entrou na história, eles conseguiram pescar 100 e poucos peixes, tal. Capítulo 21, versículo 15 ao 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que esses? Disse-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo
de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Cara, por 3 momentos Jesus Cristo pergunta: você me ama, você me ama, você me ama? E a resposta de Jesus para confirmar se ele me amasse, se Pedro amasse ele, disse: cara, então se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. E eu entendo com isso que a minha prova de amor a Cristo Jesus é eu cuidar de outras pessoas. Cara, você pode devolver seu dízimo, você pode vir na igreja todos os dias da semana que tiver culto, você pode colocar a melhor roupa, você pode fazer muita coisa. Agora, se você não cuidar de pessoas, se você não amar pessoas, se você não retribuir o amor de Deus à vida de outras pessoas, você está fazendo qualquer coisa, menos amar a Cristo Jesus. Eu pergunto para vocês: vocês amam a Cristo? Cuide de pessoas. Ame pessoas. Trate bem as pessoas. E agora nós vamos para o próximo livro, Atos capítulo 2, versículo 1 a 12. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual eles estavam assentados. Perceba que mais uma vez eles estão reunidos, só que agora é diferente o negócio. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, por cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfria, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? E aqui eu encerro minha mensagem. Eu repito, o ponto alto do Evangelho não é o que o Evangelho faz na questão de curas. Isso tudo é muito importante. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Mas o ponto alto, e que os discípulos não haviam entendido até aqui, é que Cristo Jesus deveria morrer, ressuscitar, para que nós tivéssemos vida. Algo acontece, e agora esses 11 homens, que por qualquer ventinho, por coisas que afetavam a sua vida, estavam parados, com medo, perplexos e sem Cristo em suas vidas. Agora esses 11, eles estão recebendo o Espírito Santo na vida deles. E agora eu quero falar sobre você ser imparável. Talvez quando você teve contato com esse tema, você pensou assim: poxa, o Gessé vai trazer dicas de como eu ser bem-sucedido financeiramente. Como que eu posso ser imparável frente a essa pandemia que está aí? Talvez eu vou sair de hoje lá dizendo: uhul, eu posso dar um brado de vitória, eu posso chegar lá na rua e dizer assim: olha, eu sou imparável, o meu patrão não pode me parar, os problemas da vida não vão me parar. Mas eu quero dizer que imparável não é alguém que está prestes a encarar os problemas da vida. Imparável é alguém que entende o Evangelho de Cristo Jesus. Imparável é alguém que entendeu que Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Ele pode transformar a minha vida. E agora eu sei que frente a Satanás, frente aos problemas, nada
pode me parar. A palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há. A palavra do Senhor diz que todos os meus pecados foram perdoados. E é tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando eu entendo o poder que o Evangelho tem, assim como esses discípulos entenderam, assim como esses discípulos tiveram acesso a esse entendimento do que Cristo fez e do que Ele pode fazer através da minha vida, nada vai poder me parar. Quando aquela endemoniadinha lá do trabalho querer vir fazer um monte de besteira, eu vou dizer para ela: ó, Satanás, você cai fora, porque quem está comigo é maior do que você. Quando aquele cara que vive falando um monte de baboseira para você e que logo, logo ele vai levar você para um canto, se você entender que Cristo Jesus morreu por você e que Ele ama você muito mais do que esse cara pode amar, você vai dizer para ele: olha, você cai fora daqui, porque aquele que me amou primeiro, ele tem muito mais para me dar do que você. Se você entender que Cristo Jesus Cristo morreu por você, você não vai ficar mais esperando mais 1, 2, 3 semanas para confessar o seu pecado, para você voltar para a cruz, para imediatamente você pedir perdão daquilo que você fez. Você vai entender: ei, eu tenho acesso a este momento, ao momento de perdão. O sangue de Cristo está disponível e disposto para limpar os meus pecados e transformar a minha vida. Só que porque nós não entendemos que Cristo Jesus, Ele pode nos transformar através do seu sacrifício, através do seu sangue, quando nós pecamos, nós somos paralisados, e aí nós não somos mais imparáveis, aí nós estamos parados, com medos e trancados, e nos reunindo sem a presença de Jesus. Cara, se nós entendermos o poder que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas, nós sairíamos nessa noite aqui dizendo assim: Senhor, enche-nos mais, porque nós temos mais pessoas para alcançar disso. Perceba que enquanto eles tinham entendimento, eles apenas tinham uma experiência física e não uma experiência pessoal, isso parou eles. Quando eles viram Cristo crucificado na cruz, eles viram: ali estava a nossa salvação. Ali estava quem poderia resolver o problema da nação. Ali estava quem poderia resolver os problemas políticos. Ali estava os meus sonhos. Eu depositei tudo nesse cara e agora ele está morto, ele está nu numa cruz. E aí eles se acabaram, voltaram para os seus afazeres. Voltaram e ficaram reunidos, escondidos, porque eles não estavam entendendo que o que estava acontecendo ali era muito maior do que eles. Jesus não estava querendo resolver problema político, Jesus não estava querendo resolver problema na nação, Jesus estava ali resolvendo o problema da humanidade, que era o pecado. Só que agora, esses caras, eles têm contato com Cristo. Cristo abre a mente deles, entrega para eles o Espírito Santo que dá um entendimento a respeito de todas as coisas. E esses caras agora eles se tornam imparáveis. Você vai ver Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Esse cara não tem medo. André, esse cara foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, morto por Herodes. Ele foi o primeiro cara a ser morto. O João, que era irmão de Tiago, ele foi lançado vivo dentro de um tacho quente de óleo. E sabe o que aconteceu? Ele não morreu, tamanha era a presença do Espírito Santo que estava com ele. Paulo, por diversas vezes, ele vai dizer assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. São os mesmos caras que estavam, com exceção de Paulo, eram os mesmos caras que estavam trancados com medo dos judeus. Agora eles estão dizendo assim: olha, nós não tememos a morte, nós não tememos a espada. Depois que o Espírito Santo entra neles, em Atos capítulo 2, uma perseguição muito grande começa a acontecer na igreja. Os cristãos começam a ser lançados dentro do Coliseu para serem mortos por leões. Eles são queimados vivos à noite para que eles possam iluminar. Eles começam a ser arrastados pelas ruas. As mulheres que são cristãs e estão grávidas, elas têm as suas barrigas cortadas, o seu feto tirado, e elas são esbofeteadas com o seu próprio feto. Homens de Deus, que a Bíblia vai dizer que a terra não era digna, eles são maltratados, escalpelados vivos, mas eles dizem assim: ó, eu não vou negar a minha fé. A palavra de Deus diz que quanto mais morriam lá, mais pessoas se convertiam. Esses caras eram imparáveis. Sabe por quê? Porque a morte não pôde parar essas pessoas. Porque eles tiveram entendimento de quem Cristo era. Eu poderia continuar falando sobre Filipe, que o Filipe se deu bem porque morreu de morte natural. Bartolomeu, ele foi jogado dentro de um saco e lançado no mar.
Tomé foi martirizado na Índia. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural também na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado pelos judeus. Tadeu sabe apenas que ele foi sepultado, não se sabe que ele foi morto no Egito. Simão, o Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina. Judas, coitado, se enforcou, foi o único que teve domínio sobre a sua vida e acabou de maneira destroçada. Poderíamos acrescentar tantas pessoas, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Eu poderia falar de Thomas Edison, de quantas vezes ele teve decepções. Poderia, sei lá, falar de Einstein e tantas noites que ele passou estudando. Homens importantes, homens que tiveram a sua contribuição para a humanidade. Mas esses homens não tiraram ninguém da eternidade, do inferno. Esses homens não conseguiram alcançar pessoas com o Evangelho. Fizeram algo importante. Fizeram algo que marcou hoje. Se nós temos energia elétrica, é por conta desse cara. Luz, pelo menos. Mas algo parou eles, que se chama morte. A morte parou eles. A menos que eles aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tiveram uma transformação de vida. E aí a morte não parou eles. Porque nós somos eternos. E a morte só nos para se nós não aceitamos a Cristo e vamos ao inferno. E presta atenção, cara, eu acho esse texto de Hebreus, cara, eu me arrepio quando eu leio ele. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Depois você lê esse capítulo inteiro, tá? Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E essa frase eu acho fantástico. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Cara, esses caras foram imparáveis. Esses caras entenderam o poder da fé no sangue de Jesus e o que eu posso fazer com isso. Fique em pé, por favor. É isso que eu quero que você entenda. Eu trouxe toda essa história, eu trouxe todo esse entendimento a respeito dos discípulos de Jesus, primeiro, para que você tenha noção de que os discípulos de Jesus, eles não eram super-heróis. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que é possível, sim, que eu tenha deslize, que eu tenha caído, que por vezes eu não faça aquilo que é certo, e por vezes eu penso em desistir, por vezes eu volte a fazer aquilo que eu fazia antes. E por isso que eu trouxe a ideia dos 12 apóstolos, para você entender que não é só porque você está na igreja a vida inteira, não é só porque você está numa igreja onde frutifica, ao lado de pessoas que são bênçãos maravilhosas, tem acesso a mensagens incríveis, que amanhã ou depois você não possa fraquejar, que amanhã ou depois você não possa se sentir paralisado. Mas eu quero dizer para você, que se você tiver entendimento, assim como os discípulos tiveram a respeito de Jesus, assim como eles tiveram entendimento depois da morte de Cristo, e
que eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram entendimento do que eles podem fazer através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo que mora dentro deles. Cara, você pode ter um conhecimento teológico fantástico, você pode estar na melhor igreja, você pode estar plantado na melhor congregação que existe, na melhor comunidade, você pode ter ao lado as melhores pessoas, pessoas fantásticas, pessoas que amam você, pessoas que oram por você. Agora, se você não sair nessa noite aqui, com o entendimento que Cristo Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, tem transformação de vida para você, e que o Espírito Santo pode entrar no seu coração, transformar você, trazer um dínamo para você, e você entender que você pode sair dessa igreja aqui, sendo alguém melhor, alguém superior, alguém que possa amar as pessoas, alguém que possa explodir o inferno e trazer pessoas para dentro dessa igreja, cara, aí você vai ver o que é ser imparável. Uma pessoa imparável é quando ela vê os problemas, é quando ela olha para o coronavírus e diga, cara, sabedoria de Deus. É alguém que chega ao ponto de estar desempregado e entende, cara, Deus quer me ensinar alguma coisa com isso. É alguém que vê o seu relacionamento de namoro terminar sem mais, sem menos, e você olha para o céu e diz, Senhor, o que você quer falar comigo? É alguém que ainda está solteiro ou solteira e entende assim, cara, Deus está preparando alguma coisa para mim. É alguém que tem um sonho de um dia ser alguém e diga assim, cara, esse sonho Deus sonhou para mim, então eu tenho certeza que ele será realizado, porque é o sonho de Deus e não o meu sonho. Cara, aí você está começando a entender. Só que tudo parte de um princípio. Precisa haver conversão. Deus não quebra princípios. Deus não vai contra a palavra dele. Então não adianta você querer bênção onde você está trazendo maldição. Não adianta você querer vida onde você está trazendo morte. Então começa tudo por conversão. E conversão significa mudança de rumo. Mudança de rumo. Cara, eu queria de verdade que nessa noite você pensasse e você analisasse para onde você está andando, aonde os seus pés estão levando. Perguntaram para um sábio, você prefere um cavalo veloz ou um cavalo que anda devagarzinho? E o sábio falou, depende. Se eu estiver indo para o lugar certo, eu prefiro o cavalo veloz. Agora, se eu estiver indo para o lugar errado, eu prefiro o cavalo um pouco mais leve, que ande mais devagar. Cara, o grande problema é quando você está com o cavalo certo. Cara, você tem todo o potencial, você corre, você tem forças, mas você está correndo para o lugar errado. Cara, que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. E Ele possa trazer você novamente para o caminho onde Ele quer te direcionar. Eu quero orar por você. Primeiro, eu quero orar por dois tipos de pessoas que possam estar aqui, que estão aqui. Primeiro, pessoas em que essa palavra não faz o menor sentido. Jessé, nesse momento eu me sinto paralisado. Jessé, eu me sinto com medo, eu me sinto prostrado, eu me sinto destruído. Eu não sei o que paralisou você, cara. Algumas dicas eu posso dar. Primeira delas, pecado. Pecado paralisa a gente. Pecado paralisa a gente. Você vai dizer para mim assim, para mim não, você vai falar para você mesmo, Jessé, eu tenho andado em vida de pecado, cara, e isso tem me paralisado. Eu não consigo me desenvolver com amigos, não consigo me desenvolver na empresa, não consigo me desenvolver na faculdade, não consigo me desenvolver no social, com família, porque você está paralisado. O pecado parou você. Outra coisa que pode estar paralisando você se chama culpa. Cara, a culpa trava as pessoas. Culpa do que você fez, culpa do que você não fez. Culpa. Cara, você já talvez até pediu perdão para essa pessoa. Talvez você está pensando em pedir perdão para essa pessoa. Talvez você quer liberar perdão para essa pessoa. Talvez você já pediu perdão para Cristo de coisas que você fez no passado e ainda continua esse sentimento de culpa. Parado. Estagnado. Outras duas coisas que paralisam qualquer pessoa
ansiedade e depressão. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Você anda ansioso, cara. Você tem tanto medo do dia de amanhã que você não consegue chegar lá porque você está parado de tanta ansiedade que você tem. Você carrega tantas coisas do passado, do que aconteceu lá atrás, que você também não consegue progredir porque o passado está amarrando você. Cara, deixa nessa noite aqui na igreja e vai embora sem isso aí. Cara, eu preciso... Cara, é impossível que Deus tenha poder de perdoar pecado e não tem poder de arrancar ansiedade e depressão na sua vida. Eu não acredito num Deus que pode escrever o seu nome no livro da vida e fazer com que você more com Ele na eternidade e não consegue tirar essa culpa do seu coração. Ele quer, Ele pode e Ele tem poder. Só que Ele não pega nada à força. Se você entregar isso nessa noite, Ele prega para si. E aí nós vamos entender o que Ele diz: lançando sobre mim toda a vossa ansiedade. Cara, é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Aprendei de mim que sou manso e humilde, cara. Jesus está falando. Tome para você o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Ele não está dizendo que você não vai me carregar mais nada. Ele não está dizendo assim, ó, você joga tudo para mim e pronto, você não vai carregar mais nada. Ele diz, não. Você lança para mim os seus fardos pesados e os seus jugos pesados. Os seus. Porque eu vou colocar agora sobre você o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Disse que fardo e que jugo que é esse? O fardo, o jugo da salvação e ampliação do reino de Deus na terra. Precisa carregar isso. O reino do Senhor, ele é proclamado através da minha e da sua vida, e existe um peso a ser carregado, mas o melhor de tudo é que Ele não deixa eu carregar sozinho, porque Ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Quando Ele vai embora lá em Mateus capítulo 28, Ele diz assim, ó, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Última coisa que está paralisando você, e é uma das coisas que me paralisam, é quando eu sinto que eu estou andando sozinho. Jesus quer andar com você. Muito mais do que isso, Jesus quer colocar outras pessoas para caminhar com você. A melhor parte de uma viagem não é o trajeto, mas é quem vai com você. A melhor coisa de estar caminhando para o céu é saber que tem um monte de gente caminhando junto comigo. E a Bíblia vai dizer que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Cara, essa é a beleza do Evangelho. É isso que é ser imparável. É saber que Jesus Cristo morreu na cruz, levou os meus pecados, levou as minhas aflições, e agora Ele me leva junto com Ele para o céu, cara. Isso é maravilhoso demais. E é isso que é você ser imparável. Não é as circunstâncias da vida, não é o desemprego, não é nada disso. Eu não posso parar de ir para o céu. Nós somos imparáveis se nós estamos caminhando para o céu. Amém? Vocês entenderam? Jesus Cristo está aqui, vocês acreditam nisso? Cara, vamos apagar a luz ali para a galera poder ficar mais à vontade? Eu gostaria nesse instante, eu queria te dar 30 segundinhos para você silenciar o seu coração e entender o que você precisa lançar hoje para Cristo, cara. 30 segundinhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu já quero pedir para que o Espírito Santo venha trazer clareza aos seus corações. Sim, Espírito Santo, traga clareza. Sim, Espírito Santo, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, venha sobre nós. Presta atenção no que eu vou falar. Se você quer uma oração especial, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou pedir para que você sente no lugar onde você está. Se você é alguém que foi tocado por essa mensagem, por essa ministração, e você gostaria, sim, Gessé, eu gostaria de uma oração especial sobre a minha vida, nós não iremos tocar em você por motivos de... mas alguém vai chegar ao seu lado
e vai ministrar sobre a sua vida. Eu gostaria só que você sentasse. Você que está se sentindo parado, paralisado pelo medo, pela culpa, pelo pecado, pela ansiedade, pela depressão, pelo medo de estar sozinho, por estar se sentindo sozinho, por estar dizendo, ninguém me acompanha, ninguém me pastoreia, ninguém está querendo que eu vá para o céu comigo. Cara, nesse momento, alguém vai chegar perto de você e vai estar ministrando sobre a sua vida, ou até mesmo você que ficar em pé, que você possa ministrar sobre a vida dessa outra pessoa que estiver sentada aí. Nós iremos orar. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui neste lugar, Pai. Eu posso sentir as Suas mãos e o Seu toque, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre a vida de cada um, Senhor, que está aqui, Pai. Senhor, nós estamos entendendo nessa noite que ainda que nós conhecemos o Evangelho, ainda que nós tenhamos facilidade de entender todo o plano da salvação, nós temos facilidade de entender o que os profetas fizeram, o que os discípulos fizeram, entender como que o cristianismo chegou até nós hoje, só que nós estamos paralisados, Senhor, porque nós não entendemos ainda o poder do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor venha arrancar as amarras que prende cada uma dessas pessoas no passado. Senhor, as amarras que têm feito com que esses jovens não tenham progredido, não conseguem caminhar em direção ao céu, porque a culpa, o peso do passado, o pecado não conseguem fazer com que eles andem. Então eu declaro em nome de Jesus, todas as correntes sejam desfeitas em o nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás continue jogando culpa na consciência de cada um deles. Nós não aceitamos que Satanás continue dizendo que eles não são teus filhos, que eles não merecem a salvação, que eles não têm acesso, que eles não têm perdão, que o sangue de Jesus não é capaz de curá-los, de transformá-los. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu declaro sobre a vida de jovens que estão neste lugar, que a depressão vai embora, que a ansiedade vai embora, Senhor, que a cura venha sobre a vida deles, que o pecado que reina tão de perto, Senhor, sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre o corpo deles, sejam expulsos em o nome de Jesus, que eles não sejam mais paralisados, que todas as vezes que o pecado, que todas as vezes que as aflições chegarem, que o convite a pecar venha, eles possam dizer, eu não posso parar, eu estou caminhando para o céu, eu estou indo para a igreja, eu estou cuidando de pessoas, eu estou ministrando sobre a vida de outras pessoas, eu não posso parar, eu não posso ficar, eu não posso estar amarrado. Me desculpe, eu não posso ficar com você. Me desculpe, eu não posso ir com você. Me desculpe, eu não posso seguir com você, porque eu estou seguindo para o céu. E para onde eu vou, o pecado não pode ir. Para onde eu vou, a depressão não vai entrar. Para onde eu vou, a ansiedade não pode me amarrar. Então essa será a resposta. Satanás, a partir de hoje, escuta o que essas pessoas irão responder para você. Todas as vezes que você vir dizer dos pecados, todas as vezes que você jogar na cara o que eles fizeram, aquilo que eles não aceitaram, nós iremos dizer, nós estamos indo para o céu. Satanás, você não vai nos parar. Doença, você não vai nos parar. O desemprego não vai nos parar. A solteirice não vai nos parar, porque nós precisamos seguir, nós precisamos continuar, e nós sabemos que o melhor de Deus está por vir. A salvação está logo ali, Jesus Cristo está logo ali, Jesus Cristo está conosco, o fardo dele está sobre a nossa vida, o perdão dos nossos pecados já foram alcançados, e agora nós estamos indo para o céu. Oh Jesus, muito obrigado, porque o Senhor colocou o Teu Espírito dentro de nós, e é o Espírito Santo que faz com que nós andamos, que nós corramos, e a Tua palavra diz que nós iríamos renovar como águias, que dia após dia nós seríamos renovados, e ainda que o corpo exterior venha a ser corrompido, toda a vida, o interior se renove, dia após dia, dia após dia. Oh Senhor, eu te agradeço pela cura, eu te agradeço pela transformação, eu te agradeço porque o Senhor esteve neste lugar. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Até
tens. Aleluia. Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Continua. Nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória. Enche-me Espírito Santo. até transbordar. Sim, Senhor. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Pois só tu tens, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Estou lembrando de uma história. O pastor chegou para minha menina, para uma menininha e disse assim: e se o diabo bater na porta do seu coração? Ela responde: eu mando Jesus abrir. Toda vez que o convite a parar vier ao seu coração, você diz assim: olha, eu não posso parar. Para onde eu estou indo, eu não posso parar. Se tem alguém que está andando ao seu lado e não está indo para o céu, cara, ou você convida essa pessoa para ir contigo, ou você diz para ela: você não pode me parar, eu preciso seguir. Amém? Pode se assentar. Vicky. Gente, apenas um aviso que eu gostaria de dar a vocês. Os Jovens Sede não é uma igreja, mas faz parte de uma igreja. Só que nós podemos dizer que as noites de sextas-feiras não deixa de ser um culto. Como tal, nós precisamos de pessoas a nos auxiliar. Então, qualquer um que queira nos auxiliar em qualquer uma das nossas atividades que nós temos, foto, filmagem, data show, projeção, enfim, tem tanta coisa que você pode nos ajudar, oferta. Cara, você que gostaria de servir nessas coisas, você não tem experiência, eu nunca mexi com isso. Todo profissional um dia começou a fazer alguma coisa sem experiência alguma. Talvez você não vai ser daqui um profissional, mas você vai ser um servo, com certeza. Então nos procure, em especial procure o Deda, procure o Caliton. Você que quer auxiliar, você diga assim: cara, eu não sei fazer nada, mas eu quero ajudar em alguma coisa. Nós vamos pegar o seu nome, vamos fazer algumas perguntas para você, e aí, com certeza, você será muito bem-vindo a nos auxiliar nas nossas sextas-feiras. Precisamos de pessoas, o encontro se faz com pessoas para nos auxiliar, tá bom? Vicky, vai contigo.
Gente, em Lucas 10, versículo 17, vai dizer: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Gente, de forma alguma quero completar a mensagem do Gessé, porque foi muito completa. Aliás, muito obrigada, Gessé, por essa palavra, foi muito completa, mas eu lembrei dessa passagem, porque nós acabamos de ouvir que o auge do Evangelho não é as coisas que Deus pode fazer, mas é aquilo que Deus é. E a gente vai fazer o momento da oferta, mas não é sobre isso que eu estou falando, é sobre realmente quanto nós somos ministrados hoje. E eu acho que a minha oração, agora por nós, por mim, por você, é que a nossa fé seja inabalável. Eu acho que quando nós falamos de imparáveis, nós falamos sobre uma fé inabalável. Uma fé que literalmente que ela não para, independente das circunstâncias e das coisas. Então, essa passagem, eu lembrei muito dela, muito forte, porque os discípulos estão encantados pelos milagres que eles estão vivendo e até os demônios se submetem a eles. Mas Jesus falou: gente, eu vi Satanás caindo como um relâmpago, não se alegrem por causa disso, não se alegrem pelos milagres e pelos sinais, apesar de que os sinais e os milagres vão nos acompanhar, mas que a alegria de vocês seja pelo fato de vocês terem eternidade com Jesus. Então, que essa seja a nossa esperança nos momentos bons e difíceis, que os nossos olhos possam estar na eternidade com Ele. Gente, com isso tudo que a gente ouviu hoje, vamos fazer o momento da oferta. E eu entendo que a gente já falou, você já deve ter ouvido muita coisa a respeito de oferta, e a gente já falou, a gente oferta sim porque nós amamos ao Senhor, a gente oferta sim porque nós entendemos que a obra não pode parar, a gente oferta por honra, a gente oferta por gratidão a Deus, mas hoje o meu sentimento é de vamos ofertar porque entendemos que tudo que nós temos já veio dele. Que você não teria o pão que você comeu hoje se não fosse Deus. Que você não teria o ovo que está na sua geladeira se não fosse Deus. Que você não estaria aqui se não fosse Deus. Porque desde a vida, do fôlego de vida já veio dele. Então eu entendo que nós podemos ofertar dizendo que o nosso salário, a renda que temos, ou se não temos no momento, que tudo que nós temos, pouco ou muito, foi Ele que nos deu. Você consegue ser grato ao Senhor por tudo que você tem, porque você está aqui, porque você comeu hoje, porque você está usando uma roupa, porque você teve como chegar, vai ter como ir embora, porque você tem um lugar para congregar, para falar e ouvir do amor de Jesus. Amém, gente? Peguem a sua oferta, vamos orar por isso. Ofertem com gratidão no coração. Jesus, eu te agradeço por cada irmão, por cada pessoa que está aqui, Senhor, que entendeu que a oferta é mais do que honra, é mais do que amor, Senhor, é gratidão, Pai, e nós entendemos que tudo que nós temos, seja a meia que nós estamos usando, até os nossos fios de cabelo, Senhor, é porque você decidiu assim. Nós entendemos, Papai, que todas as pessoas passam por dificuldades, todas as pessoas passam por tempestade. Para os crentes e não crentes, Pai, existem as tempestades, as dificuldades, o desemprego, mas nós entendemos, Pai, que toda vez que nós colocamos o dinheiro aqui, Senhor, nós estamos investindo em algo eterno. Nós estamos investindo em vida, Senhor Jesus. Por isso eu peço, Pai, abençoe cada irmão que vai ofertar, que aqueles que não têm, Senhor Jesus, possam ter. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto isso, eu posso dando os avisos, né? Gente, primeiro, que bom que você veio. Que bom que você passou pela chuva, por tudo e está aqui. Mais do que nós estamos felizes, o Senhor está feliz por isso. O nosso encontro não termina aqui. Se você pensa, eu gostei dessa palavra, eu realmente não quero caminhar sozinho, porque eu tenho andado com pessoas que têm me parado, e eu preciso de pessoas que me levem para perto de Jesus. Nós temos os nossos PGs durante a semana, PGs só de meninas, PGs só de meninos. E você pode falar comigo, com a Nick que está aqui na frente, levanta a mão bem alta, irmã. Com o Gessé, que ministrou a palavra para a gente, nosso pastor. Existem vários líderes espalhados. Eu estou dando algumas referências, a gente te ajuda.
Mas, gente, os PGs estão sendo momentos muito especiais. Alguns estão presenciais, alguns estão pelo Zoom. A gente vai se comunicando, tem pessoas que não conseguem. Gente, o PG é muito importante. Nós entendemos que tudo que nós ouvimos aqui, muitas vezes, a gente não sabe como aplicar, ou a gente não sabe o que fazer. Tá, eu recebi uma palavra maravilhosa. Eu sei que Jesus fez alguma coisa em mim. Como que eu sigo? O que eu faço agora? O PG é para isso. Nós nos encontramos semanalmente, tem vários horários e vários dias na semana. E você pode escolher o horário melhor para você, o dia melhor, a localização melhor, para a gente estar falando da palavra que a gente ministra aqui. Então, toda sexta, todos os PGs da semana que vem vão ser sobre a palavra de hoje, e assim por diante. Então, gente, participem dos PGs, são muito importantes. Gente, é um momento maravilhoso de você compartilhar, pedir oração, de você rir, de também fazer novas amizades. E, gente, participem, é muito bom de verdade. Temos a nossa EBD, 8h30 da manhã, 8h30 dos adolescentes, gente. Das 9 horas da manhã, ganhou meia hora de sono ali, entendeu? Gente, às 9 horas da manhã é muito bom, é um tempo de aprender mais a palavra. Nós estamos falando sobre Apocalipse. E está sendo fantástico, gente, sério, um momento de tirar dúvidas mesmo, de entender aquilo que eu nunca tinha entendido. Então, venham às 9 horas da manhã, também é um momento que você faz amigos, porque antes e depois da EBD a gente está ali, está conversando. Então, venham, gente, vai ser muito bênção ter vocês aqui. Para aqueles que vieram pela primeira vez, gente, se sintam muito abraçados. Não sei como você chegou aqui, se você está sozinho ou veio convidado por alguém, mas obrigada, é um privilégio para nós ter você aqui, se sinta à vontade para sempre estar com a gente. Gente, vamos agradecer ao Senhor por essa reunião de hoje. Você está firme aí? Está quase dormindo? Vamos levantar então para orar? Aguenta só mais uns minutos, tá, gente? Jesus, obrigada por essa reunião, Senhor. Obrigada, Jesus, porque se você está nos perguntando se nós vamos te abandonar por alguma dificuldade, Senhor, nós não queremos, Pai, dizer como Pedro, nós não vamos te negar e então te negar. Nós queremos, Senhor, declarar que nós somos totalmente dependentes de você, mas que o desejo do nosso coração é nunca parar. E nós declaramos sobre as nossas vidas, Pai, nós não vamos parar, não porque somos bons, não porque somos cheios de inteligência, capacidades, talentos e habilidades, mas porque você habita em nós. Nós entendemos que o teu Espírito, Senhor, habita em nós, nos capacita, nos faz lembrar e nos ensina todas as coisas. Por isso, Jesus, nos ajuda, Pai, a pôr em prática tudo que nós ouvimos, que a palavra de forma alguma seja arrancada dos nossos corações, que Satanás não venha, Senhor, tocar em nenhuma semente plantada em nós, mas que venha, Senhor, criar raízes, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos de verdade pelo privilégio de estar aqui, falando do seu amor, sem correr risco de morrer, Senhor, sem correr risco de que alguém ataque as nossas famílias. Nós temos total liberdade para isso. Obrigada por todos aqueles que vieram, Senhor, e não abriram mão de estar na sua casa. Amém. O nosso encontro está chegando ao fim, mas eu tenho uma ótima notícia para você. O Jovem Sede não termina na sexta-feira à noite. Ao longo da semana, nós temos os pequenos grupos, momentos de interação, diversão, oportunidade para você fazer novas amizades e ser ministrados por Deus através da vida de outras pessoas. Procure um dos nossos líderes e faça parte também dos pequenos grupos. Se você quiser aprender mais a respeito da palavra de Deus, o culto de terça-feira, 19h30, é para você. Nós também temos a nossa escola bíblica, que acontece todos os domingos às 9h, mensagens específicas da palavra de Deus. Se você quiser fazer parte da nossa igreja, entendendo que o Jovem Sede é apenas uma partícula e não todo da igreja, você precisa estar às 17h ou às 19h de domingo, que é o nosso culto da família. Venha, escolha um desses cultos e faça parte da AD Blue. No mais, eu te vejo durante as semanas, nos PGs, nos cultos, ou se Deus quiser, até sexta-feira que vem. Ótimo final de semana para vocês.